Olá a todos, vamos juntos louvar ao Senhor nesta manhã, declarando que Ele é o nosso Deus forte, o Senhor de nossas vidas. Então cante conosco, cante com bastante alegria ao Senhor neste momento. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, Todo-Poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Direi, Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tsidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus, tudo governa. O pastor de Israel, guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Direi, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tsidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tsidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Amém, amém. O nosso Deus tudo governa, Ele tudo governa. Olá, como é bom estarmos juntos em escola dominical, dividindo as nossas expectativas e, sobretudo, as nossas experiências cristãs. Eu quero convidar você, minha amada, meu amado, a conversarmos sobre um texto muito interessante que nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 4, dos versos 31 até o verso de número 38. E eu peguei parte da fala de Jesus. Erguei os vossos olhos e vede. E quero associar, ligar essa fala de Jesus a um subtema, uma saída visando a vida. Por que nós estamos propondo isto? Porque quando nós erguemos os nossos olhos, nós consequentemente enxergamos alguma coisa. E aqui a proposta que nós queremos trazer para você, meu amado, para você, minha amada, é que possamos achar uma saída. Uma saída para quê? Uma saída para visar a
vida. Então, erguei os vossos olhos e vede uma saída visando a vida. E para isso nós criamos 3 objetivos bem simples, bem tranquilos, para a gente dividir. Primeiro, é crescer em relação às expectativas da vida. Todos nós sabemos que não nascemos torto e nem morremos torto. René Descartes diz: penso, logo existo. Então, em face dessas frases, nós precisamos então tomar aquela iniciativa, crescermos em relação às expectativas da vida, o que eu quero, o que eu almejo. Um outro momento que nós temos como objetivo é discutir a maneira como encaramos os fatos. Se eu ergo os meus olhos e vejo o mundo, vejo a realidade, o que está acontecendo, eu preciso estar preparado para os fatos que eu vou ver. Então eu preciso aprender, quando ver um fato que não me agrada ou um fato que me agrada, eu preciso aprender a discutir, sabe, esses fatos. Eu preciso encarar esses fatos. E por fim, entender como as experiências cristãs validam a vida diante dos fatos. Eu não posso de maneira nenhuma achar que a violência vai corroborar para com a paz. Não, a violência não vai corroborar em nada. Porque a Bíblia diz assim: nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, assim diz o Senhor dos Exércitos. Então esses são 3 objetivos bem simples, bem tranquilos, para que vocês possam começar a pensar junto comigo, né, sobre esse tema tão importante. Erguei os vossos olhos e vede. O texto que nós estamos baseando fala sobre a ceifa e o ceifeiro. Então nós encontramos aqui nesse texto 2 personagens. O primeiro personagem é o semeador. O semeador é aquele que ara a terra, aquele que planta a terra, aquele que na verdade sabe se a terra está adequada para ele lançar a semente. E a pessoa do ceifeiro, aquele que vai lá para colher. É interessante a gente notar que Jesus ele usa essa maneira para se comunicar com os seus discípulos. Essa fala de Jesus, ela tem inicialmente um tom de superioridade, mas não é essa superioridade com o sentido pejorativo que as pessoas entendem, né? Não, eu sou superior, eu sou tal. Não. A ideia de superioridade aqui, na visão de Jesus, é de que ele é um mestre que veio dos céus, ele é um filho de Deus, o Messias, o Verbo encarnado, que desceu até a terra e veio ensinar ao ser humano as coisas referentes à vida do ser humano, mas também visando as coisas do alto. Então a superioridade de Jesus é como a ideia de mestre. Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Só que os discípulos eles tinham muita dificuldade para poder entender essa fala de Jesus. Assim como nos dias atuais, nós temos também muitas dificuldades para entendermos a fala de Jesus. Mas quando Jesus detalhava a sua fala, alguns conseguiam entender, alguns alcançavam a fé. Então, diante da fala de Jesus, os discípulos, pelo fato de não entenderem muito bem, eles materializavam. Isso ocorre conosco também. Nós materializamos certas coisas que nós lemos na Bíblia. Por exemplo, a nossa relação com o dízimo. Existe um grupo que acha que, dando dízimo, Deus vai fazer com que haja prosperidade na sua casa. É a relação de toma lá e dá cá. Nós sabemos que não é bem assim. O dízimo é algo que nós damos a Deus com amor, porque nós sabemos que Deus nos ama. Então há essa ideia
que liga a ação de Deus à nossa vida e a nossa ação para com Deus, ou seja, o amor. Então nós não materializamos as coisas, assim como os discípulos materializaram. Quando Jesus, depois de uma conversa com uma mulher cananeia, e Jesus decide ir para um determinado lugar, eles chegam para Jesus e falam assim: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então eles diziam uns aos outros: ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Então a gente vê essa ideia de materialização. Jesus não estava falando de comida, arroz, feijão, batata, carne. Não, Jesus não está falando sobre esse tipo de comida. Jesus estava falando, na verdade, sobre fazer a vontade de Deus, realizar a obra de Deus. Esta deve ser, então, a prioridade de cada um de nós. Nós precisamos entender o nosso papel. Qual é o nosso papel? Em fazer a vontade de Deus, realizar a obra de Deus. E esse ato de fazer a vontade e realizar a obra passa por cima de qualquer pensamento, passa por cima de qualquer atitude. Por isso que Jesus Cristo fala que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Então, isso significa fazer a vontade de Deus, realizar a sua obra. Coisa que os discípulos não entenderam num primeiro momento, né? Porque com essa fala, Jesus queria que os discípulos tivessem uma percepção profunda da realidade. Por isso que ele vai dizer um ditado, né? Erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Jesus estava querendo que os discípulos entendessem que tanto o semeador quanto o ceifeiro têm um papel. E que ambos, ao realizarem os seus respectivos papéis, devem saber esperar para ver os resultados. Quando Jesus fala assim: erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa, Jesus está querendo dizer o seguinte: olha, vocês, na verdade, estão me dizendo que há 4 meses ainda para haver a colheita, mas eu digo para vocês que vocês precisam erguer os olhos e ver um outro tipo de colheita, um outro tipo de ceifa, uma outra maneira de semear. Jesus estava falando em relação à vida. Afinal, eles estavam numa região pobre. Jesus não optou em ir para a cidade rica, Jerusalém. Jesus optou para ficar na Galileia, junto aos pobres, junto aos cegos, junto aos necessitados, junto aos escravos. Jesus, ele estava, então, querendo que os seus discípulos tivessem um olhar para essas pessoas, porque essas pessoas, elas já estavam quase que prontas para receber a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Jesus passa nessa fala, queridos e queridas, uma ideia muito interessante para os seus discípulos. Ele passa aqui a ideia de continuidade. Quando a gente olha para o texto, nós vamos perceber que Jesus, ele diz assim: eu mandei vocês colherem onde não trabalharam. Outros trabalharam ali e vocês aproveitaram o trabalho deles. Ou seja, Jesus está mostrando para os seus discípulos que eles estavam realizando uma obra, eles realizariam uma obra a partir de algo que alguém já havia feito. Aí a gente entende que a obra é de Deus, que a obra é de Jesus, que a obra é do Espírito Santo, e que nós, como discípulos, como servos, damos apenas continuidade a essa obra. Quando a gente ergue os olhos, a gente vê
a nossa realidade. Nós somos, no mundo, uma população aproximadamente de 7 bilhões de habitantes. Cada um tem a sua maneira de ser, cada um tem a sua maneira de agir, cada um se comporta diferentemente. Por isso que nós precisamos ver com bons olhos a nossa realidade. Eu quero aqui mostrar para vocês agora algumas imagens que mostram a realidade um tanto quanto chocante, o lado triste do ser humano. Nós devemos erguer os nossos olhos e vermos a realidade. Nós devemos visar a vida. Contudo, nós precisamos também estar atento aos fatos tristes. Precisamos lançar o nosso olhar em relação a esses fatos. Vem de onde esse primeiro fato, a violência? Vamos ver aqui. João Pedro, um adolescente de 14 anos, que teve a sua vida tirada de uma forma brutal. As pessoas entraram na sua casa e a atiraram e esse garoto veio a falecer. É a forma com que as pessoas hoje entram nas comunidades. Elas entram sem nenhum respeito, sem nenhuma preocupação. Entram praticando atos de violência. Há um outro caso que vocês estão vendo aí, que chocou o mundo também, George Floyd. O que seria do mundo se aquela mulher não tivesse gravado os últimos 9 minutos da vida de George Floyd? De repente, ninguém iria saber de nada, mas quis Deus que aquela mulher estivesse no lugar certo, na hora certa, para que o mundo pudesse ver a crueldade, a violência, sobretudo contra o negro. Dias atrás, essa semana mesmo, nós vimos aí o caso do garoto de 5 anos, aqui em Pernambuco, Miguel Otávio. Foi uma atitude impensada da patroa da sua mãe. É inconcebível deixar uma criança de 5 anos num elevador, sozinha. É impossível, é inconcebível isso. Porque criança é assim, você menos espera, ela faz coisas que a gente não imagina. Então a gente viu aí nesses três slides, nós vimos aí a violência. Nós vimos aí a questão do preconceito racial. O que eles têm em comum? A cor, o lugar onde eles moram, a situação, ou o status quo de cada um deles. Isso influenciou e influencia muito. Você está vendo aí um outro momento que nós estamos chamando de degradação social. Essa imagem choca-nos. Por quê? Porque nós vemos aqui que nesse local existem doenças, existe uma poluição, existem problemas escolares. Que professor vai conseguir pegar uma criança que mora numa situação dessa, vai pegar um adolescente, um jovem, até mesmo um adulto, e vai colocar essa criança, esse adolescente, esse jovem, esse adulto numa sala de aula? Como? Pode até pôr, mas o duro vai ser esses alunos ficarem em sala de aula. Essa foto nos mostra a desvalorização do turismo. Quem é que vem passear num lugar desse? Quem é que compra um pacote para passear num lugar desse? Para passar as férias? Esse ambiente, ele traz a demonstração da desigualdade social. E a desigualdade social em nosso país é um negócio muito sério. Por isso que nós precisamos erguer os nossos olhos e ver. Porque é uma saída visando a vida. E por fim, essa situação causa enchentes. Nós moramos em Salvador e qualquer chuva de 15, 20 milímetros, aproximadamente aí por 2 horas, ou no máximo 3 horas, a nossa cidade vira de perna para o ar. Pessoas sofrem. Há um outro fator que vocês
estão vendo aí, que é a ausência de compromisso com a natureza. No último dia 5 foi o dia do meio ambiente. E nós vemos que não existe uma política séria em nosso país em relação ao meio ambiente. Vocês viram aí a fala do ministro. Olha, enquanto a imprensa está aí focada no Covid-19, vamos tocar a boiada, vamos colocar os projetos aí em prática. Ou seja, vamos invadir as reservas que nós temos na Mata Atlântica, na Amazônia, e vamos fazer com que o progresso chegue até lá. E olha o preço desse progresso, nós vamos acabar com a vida. Nós vamos acabar com a vida. Então, isso significa a ausência de compromisso com a natureza. Nós vemos aqui também um outro quadro que nos entristece muito. Quando nós erguemos os nossos olhos, nós enxergamos a desumanização. Criança tem como direito, no período de criança, ir para a escola, brincar, se divertir, não trabalhar. E aqui eu quero abrir um parêntese para dar um testemunho. O meu pai, o senhor Álvaro Airosa, quando eu tinha aí meus 10, 11 anos, ele me chamou para uma conversa e disse assim: filho, eu não tenho dinheiro, mas uma coisa eu quero te dar como presente: a oportunidade de você estudar. E você vai estudar. Você não vai trabalhar, você vai estudar. Porque eu vou cuidar de você, eu vou manter você. E até os meus 16 anos, meu pai me manteve. Quando eu cheguei com 16 anos, eu comecei a ficar com vergonha de chegar para meu pai e falar assim: meu pai, me dá um dinheiro para eu poder ir ao cinema. Meu pai, me dá um dinheiro aí para eu poder levar a menina ali, a menininha ali, a garotinha ali na sorveteria. Meu pai, me dá um dinheiro para eu poder comer uma pipoca na praça. Meu pai, me dá um dinheiro para isso, para aquilo. E eu comecei a sentir vergonha. Então eu decidi por conta própria, aos meus 16 anos, trabalhar. E fui trabalhar duro, fui trabalhar pesado, fui trabalhar como servente de pedreiro. Eu entrava às 7 horas da manhã e saía às 17 horas. Quando eu fui para o exército, eu servi o tiro de guerra, eu acordava 3h30 da manhã para ir até o tiro de guerra. Tinha as instruções até as 8h30. Ia para casa, chegava em casa, trocava de roupa e ia trabalhar como servente de pedreiro até as 5 horas da tarde. Chegava em casa, 5h30, tomava o meu banho, jantava pela boca, pelo nariz e ia para a escola. Chegava em casa, 11h30, meia-noite. Então, o que eu sou hoje não é mérito meu. O que eu sou hoje é uma questão de que meu pai olhou para a educação. E hoje eu louvo a Deus, porque a educação, ela tem norteado a minha vida. Ela tem norteado a minha vida religiosa, inclusive. Então, eu procuro passar isso para os meus filhos também. Porque eu não quero que a desumanização aconteça na minha casa. Assim como eu não quero que a desumanização em relação às crianças, essa desumanização aconteça em outros lares. Agora, imaginem, queridos, como seria o mundo sem a corrupção. Seria fantástico, né? Seria maravilhoso o mundo sem a corrupção. Mas não é. Vocês estão vendo aí, ó. Vocês estão vendo aí, ó. Mala cheia de dinheiro, né? E a mala corre solta. Aqui em Salvador, então, não foi nem mala, foi caixa, né? Caixas e mais caixas de dinheiro.
Vocês veem aí o dinheiro passando de mão em mão. Vocês veem aí as pessoas querendo levar vantagem. Comprar um ingresso, por exemplo, na clandestinidade. Isso é corrupção. Então é esta a realidade. Quando a gente ergue os olhos, a gente também consegue enxergar isso. Então, face a isso, queridos, nós queremos trabalhar com vocês alguns desafios que o Erguei os Vossos Olhos e Vede nos oferecem. Por exemplo, entender a vida no seu sentido mais profundo. Eu sou um ser humano. Eu não sou um ser qualquer. Eu sou um ser humano constituído por Deus, feito à imagem desse Deus. E como ser humano, eu tenho que entender então o outro. Isto é entender a vida no seu sentido mais profundo. Agir, erguei os vossos olhos e vede, me dá condições de eu agir a partir dos fatos alarmantes que acontecem no nosso cotidiano. Vocês viram aí a violência contra o negro, vocês viram aí a falta de política pública em relação ao saneamento básico, vocês viram aí a queima das florestas, vocês viram aí a corrupção. Então nós precisamos erguer os nossos olhos e enxergarmos isto a partir, sabe? Então nós precisamos olhar a partir também da visão que Cristo está nos oferecendo. E por fim, nós temos mais um desafio, que é ter um senso crítico equilibrado quanto à realidade. Isso vale para qualquer momento da vida. Ter um senso crítico equilibrado. Eu preciso ter, sabe, a coisa de uma forma tranquila. Eu preciso enxergar a coisa tranquila. Eu não posso ver a corrupção e sair dando cacetada em todo mundo. Não. Eu tenho que, de forma equilibrada, justa, mostrar que a corrupção é pecado. Eu tenho que, de uma forma justa e equilibrada, mostrar que o preconceito racial é pecado. Eu tenho que mostrar de forma equilibrada que destruir a nossa floresta é pecado. Então eu preciso estar atento a isso, mas de forma equilibrada. E eu quero concluir a minha fala apresentando para vocês algo que vai contrapor essa realidade. Ou seja, algo que vai de encontro aos ensinamentos de Jesus. Nós não falamos dos ensinamentos de Jesus, falamos acerca dos ensinamentos de Jesus. Nós vimos a realidade terrível? Sim, mas nós vamos deitar em cima dessa realidade? Não. Nós vamos, na verdade, trabalhar, porque o campo ele está branco. Então, o conselho da igreja apresentou aos irmãos e às irmãs, tempos atrás, abre um trabalho que nós chamamos de pequenos grupos relacionais, que são os chamados PGR. Por quê? Porque nós queremos que que cada membro da igreja, que cada pessoa da nossa comunidade pense que em cada um desses grupos que tem na nossa igreja existem pessoas boas, pessoas amigas, e esses grupos, eles podem realizar, através dos seus encontros, eles podem realizar eventos que mudem a vida das pessoas. Hoje, nós estamos em isolamento social, mas a rede social, a internet, está aí para nos ajudar. Se nós temos as redes sociais, então vamos aproveitar essa rede social. Para quê? Para que nós anunciemos aquilo que Jesus Cristo solicita de cada um de nós. Ide e fazei discípulo, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Era essa a proposta que nós tínhamos para o seu coração neste dia. Erguei os vossos olhos e vede.
uma nova saída em direção à vida. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.